Boa noite a todos e a todas. Estamos de volta com a quinta semana de estudos amazônicos. Meu nome é Letícia Nanclares, sou aluna de Engenharia Química da FEI e vou acompanhá-los nas atividades noturnas. Agora vamos dar início ao terceiro painel deste encontro, intitulado Sociobiodiversidade e Agricultura Familiar, Fontes Alternativas de Energia. Para mediar esse importante diálogo, convidamos a professora de graduação e pós-graduação em Engenharia Química da FEI, professora doutora Andréia Gianetti. Boa noite a todos. Peço desculpas que eu estou com a voz um pouquinho ruim, mas tudo vai dar certo. Agradeço o convite para mediar esse painel sobre sociobiodiversidade, com foco aí principalmente nas problemáticas e como nós poderemos colaborar aí com a universidade junto com as comunidades. Para esse painel, convido inicialmente o Joilson José Costa, do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental. Bom, pessoal, então, mais uma vez, boa noite a todos e todas. Agradecer à professora Andréia, agradecer ao convite por participar da quinta semana de estudos amazônicos. Pedir desculpas por não estar presencialmente com vocês neste momento, mas, bom, de São Luís para São Paulo é um pouquinho distante, então a minha participação teve que se dar de forma remota. Mas para a gente é um prazer tentar contribuir com esse evento. Bom, para eu me apresentar melhor e fazer minha apresentação, eu gostaria de tentar. Posso, professora? Espera um pouquinho, vou chamar os outros. Ah, tá. Desculpa, perdão. Pensei que era já ia iniciar, mas aguardo aqui. Obrigado. Muito obrigada pela participação e pelo tempo dedicado. Convido também a professora doutora Bruna Prato, do Departamento de Engenharia Química do Centro Universitário FEI. Para finalizar, convido também a Ivanessa Ramo Mariano, da Repam. Agradeço a disponibilidade e vamos começar com o Joilson José Costa. Voltando aqui, desculpem pela indelicadeza. Bom, como eu estava dizendo, para fazer a minha breve fala, eu vou tentar compartilhar aqui com vocês. E, opa, preciso que me autorizem a compartilhar uma breve apresentação para que a minha fala possa ser melhor compreendida. Pronto. Então, muito rapidamente, enfim, dado o tempo que me informaram, em 15 minutos, quando o Luiz Felipe me convidou para fazer essa contribuição, né, nesse painel, Sociobiodiversidade e Agricultura Familiar, Fontes Alternativas de Energia, pediu que fizesse uma fala focada, logicamente, na parte da energia, visto que é a minha área específica, uma vez que a minha formação é na área, bom, a minha contribuição vai ser falar um pouquinho das fontes, das chamadas fontes alternativas de energia e como é que elas podem contribuir, né, para o tema em questão, sociobiodiversidade e agricultura familiar. Então, muito rapidamente, só apresentar muito brevemente, esse material vai ser disponibilizado para que vocês conheçam depois as duas organizações das quais eu falo, que é o Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, e a chamada Frente para uma Nova Política Energética para o Brasil. Essas são duas redes de organizações da sociedade civil que discutem, né, o Fórum de Mudanças Climáticas discute especificamente a problemática das mudanças climáticas, com tudo que isso quer dizer, e essa outra frente ela discute mais especificamente mudanças na política energética no Brasil, que tem muito a ver com a nossa fala. Bom, então, só para situar muito rapidamente de onde a gente fala, e de certa forma, já que a semana é de estudos amazônicos, né, só situar que a gente vai tentar focar especificamente na Amazônia Legal brasileira, apesar de, enfim, do Maranhão talvez não se identificar tanto assim, mas o Maranhão faz parte da Amazônia Legal, a ilha de São Luís está incluída na Amazônia Legal, então eu vos falo, né, pelo menos teoricamente, da Amazônia Legal.
Bom, então é esse imenso pedaço do território brasileiro que todos e todas conhecem, um território bastante considerado e, portanto, um território que precisa ser pensado com as suas especificidades, com as suas características próprias e ser pensado não apenas por aqueles que são de fora desse território, mas principalmente por aqueles que estão e que vivem e que constroem esse território, né? Bom, para aprofundar esse tema da sociobiodiversidade, da agricultura familiar, principalmente da bioeconomia, eu gostaria de apresentar, deixar para aprofundamento, não vou ter tempo nenhum de comentar melhor, mas esses dois relatórios que talvez vocês tenham até tomado conhecimento, esse da esquerda, do WRI Brasil, chamado Nova Economia da Amazônia, e o segundo do Banco Mundial. São dois relatórios bem recentes, são relatórios densos que trazem uma visão bem interessante de perspectiva, de análise de perspectivas para a Amazônia. Infelizmente não vou ter tempo, mas vou deixar, tá aí o link de acesso a esses dois relatórios e também vou disponibilizar os PDFs, assim como esse que do professor Ricardo Abramovay, que eu acredito que também dispensa apresentações, né? Uma produção encomendada por uma organização da sociedade civil chamada de Grupo de Trabalho sobre Infraestrutura e Justiça Socioambiental. E nesse livro ele apresenta bem esse tema, né? A infraestrutura necessária para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, para, com e a partir da Amazônia. Também vou deixar disponível para quem eventualmente quiser se aprofundar. Creio que como evento acadêmico e como acadêmico que acredito que a maioria do público seja, vocês tenham interesse em aprofundar esses três materiais. Bom, falando especificamente sobre fontes alternativas de energia, para entrar especificamente no nosso tema, esse conceito de alternativas ele surgiu para, digamos, fazer referência às fontes de geração de energia que não eram e não são até hoje predominantes na matriz energética mundial. Creio que é do conhecimento de todos que a forma como o mundo gera a energia hoje predominantemente a partir de combustíveis fósseis, né, para mais de 85%. Então, como a forma predominante é através de combustíveis fósseis, todas as outras formas, né, em algum momento, acabaram levando esse conceito de alternativas. E a maioria delas são fontes chamadas de renováveis, né, como hidrelétricas, eólica, solar, maremotriz, geotérmica e biomassa. À exceção da geotérmica, né, o Brasil ele tem basicamente todas essas outras formas de geração de energia. Bom, a maremotriz e a ondemotriz só apenas em nível de pesquisa e desenvolvimento, principalmente a maremotriz. Mas o Brasil tem potencial. À exceção da geotérmica, né, nós temos potencial para gerar a partir de todas as outras fontes. Falando da composição dessas fontes na nossa matriz energética, né, que justifica, por assim dizer, o termo alternativa para essas fontes, visto que a nossa matriz energética ela não é majoritariamente renovável, como vocês podem ver nesse quadro. Ela é majoritariamente não renovável, 52,6% é através de fontes não renováveis, como petróleo e seus derivados, gás natural, carvão mineral, principalmente essas. E a nossa matriz elétrica, sim, eu fiz questão de trazer isso aqui, que é do site da ANEEL, para vocês verem espacialmente como estão distribuídos os empreendimentos de geração de energia no nosso país, né? Cada cozinha dessa aqui é uma fonte de geração. CGH Central Geradora Hidrelétrica, Eólica, PCH Pequena Central Hidrelétrica, UFV Fotovoltaica, UHE Hidrelétrica, UTE Termoelétrica e UTN a Termonuclear, que basicamente é Angra 1 e 2. Aqui a gente pode ver a participação dessas fontes na nossa matriz elétrica e veremos que na matriz elétrica, sim, não faz sentido falar em fontes alternativas porque elas são predominantes. Falando de Amazônia, né, falando especificamente da matriz de energia na Amazônia, né, essa composição ela é maior ainda, porque praticamente todas as formas, né, à exceção de 16% de geração de energia na Amazônia, é através, né, de fonte hidráulica, e agora crescendo um pouquinho fotovoltaica. Mas esses pontinhos aqui que a gente verifica, basicamente são projetos do Luz para Todos, mais Luz para a Amazônia.
Amazônia, né? São sistemas isolados, não são sistemas conectados à rede. Mas, enfim, a ANEEL acha de alocá-los aqui. Mas só para a gente verificar como é que isso aqui. Bom, mas se tratando de sociobiodiversidade e agricultura familiar, qual que seria, então, a melhor alternativa energética? Até aqui a gente verificou basicamente, a gente falou basicamente da geração centralizada, ou seja, aquela geração formada por grandes usinas, sejam elas hidrelétricas, termoelétricas, principalmente, né, visto que, apesar do crescimento das fontes eólicas e solar na matriz centralizada, a nossa matriz centralizada ainda é uma matriz hidrotérmica, com maior participação de hidrelétricas e termoelétricas. Mas, falando desse conceito de sociobiodiversidade, da geração de valor, mas priorizando, né, a manutenção dos recursos naturais, a manutenção da dignidade das pessoas, que é o que deveria acontecer no mundo inteiro, né, principalmente no nosso contexto de emergência climática, qual que seria a melhor alternativa energética, então? Na nossa visão, é basicamente a chamada geração descentralizada de energia elétrica. Basicamente, é você possibilitar que o mais possível que as pessoas elas possam gerar, né, se a tecnologia e os recursos permitirem, gerar os recursos que elas precisam, de certa forma, para proverem o seu bem-estar, o seu conforto, seja lá o que for. Então, isso é possível, né? Bom, já é possível há vários anos, através dos chamados sistemas isolados, né? Enfim, creio que todos devem conhecer. São sistemas de geração de energia em que não há nenhuma conexão com a rede elétrica, mas que pode ser feito, né? Seja através de módulos fotovoltaicos, como vocês podem verificar aqui, seja através, principalmente, né? E infelizmente é o que acontece em sua maioria, através de geradores movidos a óleo diesel, a gasolina, né? E o problema é que, enfim, tem vários problemas relacionados a não só ao consumo de combustível, mas, enfim, a saúde humana e tudo. Mas, enfim, isso é uma possibilidade, né? Sistemas isolados, principalmente a partir de fontes de geração alternativa. Nesse caso aqui, lembrando do conceitozinho que a gente viu inicialmente, né? Solar, microeólica, centrais hidrelétricas, né? Biomassa, né? Onde houver a disponibilidade de recursos. Falando um pouco dessa situação no Brasil, de como é que está a situação desses sistemas, apesar de parte da universalização, né, que aí é um outro problema que diz respeito também à utilização de fontes renováveis, fontes alternativas na Amazônia, acontecer através da chamada extensão de rede, né, um dos problemas, e aí eu vou contar com um dos desafios, mas lá no final da apresentação, é justamente a universalização. Apesar de, para nós, acho que todos e todas aqui, se houver exceção, são poucas, nascemos, né, em casas que simplesmente já tinham energia elétrica. Para nós, energia elétrica é algo trivial desde o nosso nascimento. Mas para algumas pessoas, né, para milhões de pessoas no mundo, essa ainda é uma realidade inexistente. E segundo o estudo do Instituto de Energia e Meio Ambiente, estudo recente, no Brasil, quase 1 milhão de pessoas, né, em sua maioria na Amazônia, ainda não têm acesso à energia elétrica. Então, um desafio, né, é justamente a universalização. Avançando, a outra alternativa, né, para nós, que é muito viável, que promove principalmente a socioeconomia e a agricultura familiar, é a geração descentralizada conectada à rede. E esquematicamente está representado através desse GIF que aparece aí para vocês. Bom, aqui basicamente eu creio que a maioria já deva ter visto, né, principalmente porque, enfim, isso está crescendo, principalmente na região sul-sudeste do país, centro-oeste, que é a chamada geração distribuída, através do sistema de compensação de energia elétrica, em que a pessoa pode gerar toda ou parte da energia que ela, né, precisar. E isso pode acontecer não apenas para alimentar residências, mas para alimentar arranjos produtivos, para alimentar, né, arranjos da agricultura familiar e da sociobiodiversidade, da sociobioeconomia, por exemplo. Então,
para nós, essa é a forma de geração que deve ser privilegiada para a promoção desses dois aspectos. E aí, apresentar muito rapidamente aqui, devido ao meu tempo, estou olhando aqui o cronômetro, estou vendo que está acabando. Basicamente é isso. Essas organizações, como o Fórum Mudança Climática, a Frente para uma Política Energética e várias outras no Brasil, promovem já há bastante tempo pelo país experiências, né, de geração de energia descentralizada a partir, né, desse sistema de compensação permitido aí pela ANEEL desde 2012, inicialmente através da Resolução 482 e atualmente através da Lei 14.300 de 2022. Né? E só exemplificar, só vai ficar como um exemplo desses vários projetos, não vou ter condições de falar aqui de usuários, né? O projeto Tapajós Solar, realizado na cidade de Santarém, no Pará, que apoiou e instalou sistemas, né, fotovoltaicos em várias unidades, muitas delas ligadas à agricultura familiar. Mas vou deixar aqui o site para vocês, quem tiver interesse, né, ter mais informações a respeito. Mas essas organizações, né, muitas delas promovem já há bastante tempo iniciativas que apoiam, em especial, empreendimentos da chamada economia popular solidária, que creio eu que vai ser um tema também conhecido de vocês, através da geração de energia, através do apoio de sistemas do tipo. E aí, para finalizar, e finalizando a minha fala mesmo, só mostrar muito rapidamente qual é a situação, né, dessa forma de geração, que para nós é a forma de geração que dialoga melhor, né, com a sociobiodiversidade, com a promoção e a conservação da sociobiodiversidade, que é a geração distribuída. Isso aqui é o retrato do Brasil. Atualmente são mais de 2 milhões de sistemas no país inteiro, alimentando mais de 3 milhões de unidades consumidoras. Isso porque o arranjo permite que, através de uma única unidade de geração, você alimente várias unidades consumidoras, né? Sendo que a imensa maioria, né, mais de 99%, né, é solar fotovoltaica, porque falando de geração distribuída, falando de geração descentralizada, é a fonte que tem o maior potencial, né, por vários motivos que também, infelizmente, não dá tempo de eu explicar aqui. A figura da direita então, esse mesmo quadro, só que somente para a região norte. Claro que, quando falamos de Amazônia, legal, temos que acrescentar o Mato Grosso aqui, mas mesmo com o acréscimo do Mato Grosso, 91 mil sistemas e 1,4 gigawatts de potência instalada, ainda assim, a participação, né, da Amazônia na geração distribuída é uma participação ainda muito pequena, né, em relação aos outros estados, por vários motivos, né, inclusive geografia, né, recurso, tudo, mas com um potencial ainda muito grande de crescimento. E aí, sim, meu último slide, para finalizar a minha breve fala, alguns desafios, né, para a expansão dessas fontes chamadas fontes alternativas, e para a promoção, né, da sociobiodiversidade da agricultura familiar. Apesar de eu não ter comentado na minha apresentação, mas acho que ficou implícito que um desafio, claro, é a não exploração de petróleo na foz do Amazonas, porque, apesar do quadro inicial, da tabela inicial que eu mostrei para vocês, de que na região norte, né, 16% da matriz, apenas 16% é termoelétrica, né, há uma expansão, né, projetada razoável de termoelétricas na região. Então, a expansão do uso dos combustíveis fósseis na região é, logicamente, um contrassenso ao uso de fontes alternativas de energia. E aí, nesse contexto, né, é lógico que a não exploração de petróleo na foz do Amazonas é essencial para que mais fontes alternativas sejam utilizadas e menos combustíveis fósseis sejam utilizados na região e também no país. Substituição de todos os sistemas isolados de combustíveis fósseis para fontes renováveis, como eu falei para vocês, a maior parte dos sistemas off-grid no Brasil, instalados, né, em especial pelo Luz para Todos, foram através de fontes de geração a óleo diesel ou a gasolina, e é importante que esses sistemas sejam substituídos por fontes renováveis, fontes alternativas.
priorização da universalização do acesso através de fontes renováveis, isso até que mais recentemente, mais Luz para a Amazônia já vem fazendo, visto que as novas ligações da universalização de sistemas através de sistemas isolados, não conectados à rede, são de fato através de sistemas fotovoltaicos, mais programas de incentivo à geração própria, conectada à rede, em especial para a agricultura familiar, né, como o Pronaf em suas várias versões, Pronaf Eco, Mais Alimentos, Agroecologia, Pronaf Floresta, Custeio, Pronaf Mulher, Jovem, ou o Plano Safra da Agricultura Familiar na Amazônia, que foi lançado recentemente pelo governo federal, e outros, né, programas que incentivem a geração própria através de fontes alternativas de energia. E aí, esses programas, um elemento crucial desses programas, de qualquer política de incentivo, é aumentar o financiamento acessível e justo, né, para a expansão dessas fontes. E, por fim, né, o aprofundamento de experiências comunitárias de uso dessas fontes, né, acelerar e intensificar essa instalação de sistemas de geração própria, perdão, seja através de organizações, seja através das próprias pessoas, dos próprios agricultores, né? Arranjo de geração compartilhada como cooperativa, como forma de não apenas promover a geração de energia, mas também promover a gestão compartilhada mesmo de empreendimentos do tipo, desenvolvimento de processos formativos diversos, né? Que essas organizações também realizam muito, e a criação e desenvolvimento de arranjos inovadores, que eu gostaria muitíssimo de comentar um chamado Fábrica Social Solar, mas devido ao tempo estar estourado, que eu estou vendo aqui, vou ficar apenas com essa citação e, se eventualmente houver tempo, eu posso comentar mais à frente. Mas, visto que já falei demais e extrapolei os 15 minutos, eu encerro por aqui, agradecendo a atenção de todos. Obrigada, Joilson. Muitas coisas aí para pensarmos, como contribuir, principalmente nessa parte de aí associar melhoria, aumento de qualidade de vida, mas preservação também, que é muito importante. Baseado nisso, convido agora a professora Bruna Prato para continuar falando um pouquinho sobre aí fontes alternativas de energia dentro do nosso painel. Obrigada, Andréia. Agradeço aí ao convite, a oportunidade de estar aqui contribuindo um pouco, né, com alternativas, né, o que pode ser feito aí na região amazônica e nos colocar à disposição aí como instituição, né, para contribuir com a nossa sociedade, com a nossa floresta que é tão rica em biodiversidade, né? E falando em biodiversidade na Amazônia, né, a gente conta aí com diversas espécies, né, animais, vegetais, e só que ao mesmo tempo sabemos que a floresta amazônica ela tá em constante ameaça de exploração desenfreada, desmatamento, e a sociobiodiversidade, a agricultura familiar, ela tem um papel fundamental para evitar para controlar isso, né? Evitar essa exploração aí da floresta amazônica. A geração, né, de energias alternativas, de fontes alternativas de energia, ela vem justamente para pensar no uso racional e sustentável desses recursos naturais que nós temos e controlar esse uso indevido aí dos recursos naturais. Então, na floresta amazônica nós temos os frutos nativos, né, que servem para alimentação, para geração de renda da agricultura familiar, para geração de produtos medicinais, fitocosméticos, bioinsumos agrícolas. Tudo isso gera renda para a agricultura familiar. Mas como podemos também utilizar dessas fontes, né, desses recursos, para a geração de energias renováveis? A energia, né, a energia elétrica, ela tem um impacto muito grande, socialmente falando, economicamente e ambientalmente falando, né, na região amazônica. Então, acho que a minha fala ela vai muito de encontro ao que o Joilson falou. Se a gente
olhar aí para essa tabela, né, é bem crítico a situação na região amazônica. Quase 1 milhão de pessoas não têm acesso à rede elétrica, né? O pouco que eles têm são algumas horas, e essa energia elétrica ela vem geralmente de termoelétricas, né, movida a óleo diesel, que é um combustível poluente e caro, né? Então é uma situação, um cenário aí bastante crítico, que a gente precisa pensar em como ajudar e melhorar esse acesso das comunidades remotas, né, das comunidades ribeirinhas e populações, povos tradicionais daquela região. Então, a energia elétrica, se a gente pensar da forma mais básica, ela serve para a iluminação noturna, mas também serve para a qualidade de vida das pessoas, né? Seja para refrigerar um alimento, seja para acesso à internet nas escolas, né? Ter possibilidade de fazer um curso online, então, para promover a educação daquela comunidade, seja até para o desenvolvimento econômico daquela comunidade, promover algum beneficiamento aí de um produto, uma matéria-prima da Amazônia para gerar produto, gerar renda para aquela comunidade, para aquela família. Então, é todo um impacto aí que nós temos naquela comunidade, naquela região. Então, para a gente promover essa qualidade de vida, a gente precisa garantir energia elétrica aí, a todos que estão ali vivendo. Esse gráfico aqui eu achei bastante interessante, são dados da ANEEL. Então, ele mostra, na linha superior, o quanto a região da Amazônia Legal produz, né, de energia elétrica, e em termos percentis em relação ao Brasil, né? Então, quase 28% da energia produzida no Brasil vem da Amazônia Legal. Só que aí, se a gente olhar na linha inferior, desses 28%, apenas 11% é usado internamente na Amazônia Legal. Então, o resto é destinado aí para fora da região amazônica, né? Então, para os outros estados que não estão na região amazônica. Então, vejam que entre o período de 2016 a 2018, houve um aumento aí significativo na produção, na geração de energia elétrica dentro da região amazônica, só que isso não se refletiu num aumento de consumo interno. Então, ao passo que nós temos uma região amazônica e geradora de energia elétrica, a gente também tem um cenário em que internamente nós temos regiões desconectadas, sem energia elétrica, o que é bastante crítico. Aí a gente precisa pensar nessa situação aí e atacar, pensando em soluções para essas comunidades. Esse mapa aí do Brasil mostra um pouco mais disso, que foi complementar a fala do Joilson, né? Então, essas linhas em amarelo, ela mostra a malha de transmissão e distribuição de energia elétrica que nós temos no Brasil, pelo Sistema Interligado Nacional, e vejam que pouco passa pela região amazônica, principalmente no interior, né? No estado do Amazonas, no estado de Roraima, e ali onde temos esses pontinhos em preto, né, são os sistemas isolados de energia, que é onde as usinas termoelétricas estão gerando energia a partir de óleo diesel, né? Então, cerca de 3 milhões de pessoas usam esses sistemas isolados de energia, o que não garante uma energia constante, né, para essa população, além de ser uma energia poluente. E também temos regiões aí que nem os sistemas isolados alcançam por conta do difícil acesso, falta de estrutura, falta de estrada. Às vezes são comunidades ribeirinhas, né? Então são povos aí, né? Quase 1 milhão de pessoas que estão sem acesso a essa rede de energia. Então, verificamos aqui, né? Dado todo esse cenário, que a geração descentralizada ou distribuída, como o Joilson falou, ela é muito favorável e benéfico nesse cenário. Então, se a gente pensar nessa geração de energia distribuída, né, que seria produzir
a energia próxima ao local do consumo, a energia solar fotovoltaica é a mais viável no momento, né? Atualmente, no país, nós temos aí registrados pela ANEEL quase 5.000 unidades de sistemas de energia solar, né, geração distribuídas, fora da Amazônia Legal. Se a gente pensar dentro da Amazônia Legal, é um pouco mais do que 1.000 unidades, muito menos do que a gente tem fora. Agora, se a gente for fazer um comparativo, né, de área territorial, a Amazônia, a região amazônica, ela está com mais da metade, né, do território brasileiro e tem muito menos unidade, módulos solares aí gerando essa energia distribuída. Então, vemos aí que a região amazônica ela tem potencial, mas ela é pouco explorada nesse sentido de geração distribuída de energia, que é o que precisamos ali para promover essa universalização de energia nas áreas mais remotas. Então, basicamente, né, as nossas possibilidades são energia solar para promover essa qualidade de vida das pessoas, seja na captação de água, seja na irrigação, para promover uma agricultura, energia nas escolas e também energia de biomassa, né? Os agricultores eles também podem utilizar, através do beneficiamento de vegetais, de frutas, né? A geração de biogás a partir dos resíduos orgânicos do beneficiamento dessas frutas. Aqui eu coloquei um exemplo de práticas agrícolas que podem ser casadas com geração de energia. Então, cooperativas que fazem um reflorestamento econômico aliado a uma recuperação da floresta, né, com o cultivo de frutos nativos, né? Nesse caso, a cooperativa tem os cooperados, né, que produzem esses frutos. Esses frutos são beneficiados para gerar produtos de maior valor agregado, gerando, então, a renda para a agricultura familiar. E aí uma possibilidade seria o resíduo, né, desse beneficiamento, ou até mesmo as frutas que não estão adequadas para o processamento, ou porque foram atacadas por pragas, estão podres, elas poderiam ser utilizadas para a produção de biogás. Então, essa produção de biogás nada mais é do que uma conversão orgânica do material para a geração desse combustível, que, por sua vez, é transformado em energia elétrica. Então, aqui tem só uma breve explicação, né, do que eu falei. E a aplicação da biodigestão, então, ela pode ser utilizada para resíduos da pecuária, agricultura, aquicultura, né, gerando esse biocombustível e também biofertilizantes com o resíduo dessa biodigestão anaeróbica. Uma outra prática interessante, né, seria a utilização do aguapé como fonte de energia, né? O aguapé é uma planta aquática que cresce, tem uma velocidade de crescimento rápida, né? Em condições adequadas de manejo, né? Um aguapé ele pode crescer até 1 tonelada por hectare dia de massa seca, então é muita coisa. E não só para a produção de energia, né? O aguapé ele tem uma capacidade muito boa de absorção de contaminantes da água, então ele serviria para tratamento de águas e efluentes. E a massa seca residual desse aguapé pode ser utilizada numa conversão, né, orgânica para a produção do biogás e o resíduo, ainda assim, da aguapé como fertilizante. Então, a gente tem várias possibilidades aí com uma planta aquática que cresce facilmente em qualquer ambiente aquático. Bom, e para encerrar, também trago aqui alguns desafios para o nosso debate, né, de como implementar essas fontes alternativas de energia. Acho que precisamos aí principalmente de políticas públicas federais, estaduais, para incentivar isso, né, financiamento, subsídios. Temos desafios na infraestrutura, né, para ter acesso a esses locais remotos,
Então, precisa-se melhorar essa infraestrutura de estradas, linhas de transmissão, mão de obra qualificada para trazer todas essas tecnologias. Também temos que ter uma fiscalização rigorosa na região amazônica para evitar, né, cortar essa questão de desmatamento irregular, exploração irregular, porque isso tudo vai contra o que a gente busca, né, que é a preservação da nossa floresta, a nossa riqueza. E todos esses projetos, eles têm que estar alinhados e atrelados às considerações culturais, né? Então, entender os conhecimentos tradicionais, a cultura daquela população, daquela região onde vivem, para saber o que é mais viável, o que funciona naquele local. Então, é basicamente isso que eu trago aqui como contribuição. Acho que fiquei feliz que foi muito de encontro à visão do Joilson, porque é a energia solar, é a biomassa, que é tudo que a gente tem em abundância no país e principalmente na região amazônica. Então, obrigada. Obrigada, Bruna. Realmente, eu acho que o Joilson e a Bruna trouxeram muitas contribuições e acredito que, para fechar, justamente pensando nessa preservação, no respeito cultural ao território, à Amazônia, que é tão importante no nosso país, convido agora a Ivanessa Ramos Marino para dar suas contribuições. Obrigada, Ivanessa. Eu sou a semente da vida, vinda de muitos lugares, compõe muitas histórias de um povo de luta. Semente e resistência que trago na minha trajetória percorrida. O que sou, alimenta, propaga o amor. Constrói esperança. O meu povo, germino na mãe terra, que me faz fincar raízes, crescer meus galhos, me tornar árvores, gerar meus frutos e me tornar semente de novo. Semente, semente. Boa noite, eu me chamo Ivanessa, venho do Quilombo São Bento do Juvenal, município de Peritoró, lá do Maranhão, né? Saúdo os meus parentes que estão ali, peço a licença deles, a bênção deles, e que bom que a gente está aqui para compartilhar desses momentos tão ricos e tão importantes para a nossa vida e para esses momentos de resistência que a gente tem atravessado ao longo desses anos. Bom, a gente sempre fala, né, que o trabalho com a terra, o cuidado com a natureza, sempre é válido, porque, para nós, a terra ela é mãe. E se a gente cuida da mãe, a mãe também vai cuidar de nós. E diante disso, a gente pensou, né, em fazer esse cuidado, em devolver esse mesmo cuidado que a terra tem conosco. Então, a gente iniciou esse trabalho, né, com a agroecologia, com plantar, para a gente ter alimento, mas também para a gente alimentar, né, se alimentar, alimentar os nossos povos e construir. E a gente teve um pouco de dificuldade. Por quê? Porque os sistemas agroflorestais, ele é um sistema que demanda muita mão de obra, e ele conta muito com o trabalho familiar, porque a gente precisa de um tempo para a natureza dar resposta, já que a gente degradou, já que a gente derrubou, já que a gente queimou. Então, a gente tem que fazer todo um estudo e também toda uma reestruturação para que isso seja feito de forma adequada, para que a gente possa colher bons frutos disso. E aí, a gente fez isso, né? A harmonização, a preservação dos recursos, né? A segurança alimentar e também a questão da diversificação do alimento e da natureza, que a natureza ela é isso, ela é a diversificação, a Amazônia ela é a diversificação. Aqui é o manejo dos recursos hídricos que a gente tem, né, em muitas comunidades. A maioria desses igarapés, eles secavam, foi necessário que a gente fizesse um manejo para que essas águas retornassem, para que a gente tivesse água para molhar essas plantas e para que essa água também permanecesse nos nossos territórios. E aqui são as barragens que a gente vai fazendo
ao longo do percurso do igarapé, para que essa água se mantenha firme durante todo o verão, depois que o período do inverno nos deixa. Esse aqui é o cultivo do açaí, isso também foi resultado da implantação dos sistemas agroflorestais. Aqui é o cultivo da banana. Então, o que a gente faz? A gente, dentro da floresta, sem derrubar, sem queimar, a gente vai inserindo as árvores frutíferas para ter alimento. Então, elas vão se harmonizando. Aí, tanto os pássaros como os outros animais podem se alimentar ali. E aí a gente vai ter a diversidade de pássaros e também de pequenos animais. Sendo que, além do que a gente planta, os passarinhos que, por exemplo, vai comer o açaí, os morcegos, as abelhas que vai fazer a polinização das árvores, das flores, em conjunto, elas vão harmonizando e nos ajudando a tanto conservar, mas também se alimentar dentro dessa construção que é um ciclo. Esse é um canteiro, né? Falando de plantio, ele é um canteiro bem artesanal. Essas mudas são as mudas que a gente vai colocando e depois a gente vai implantando dentro do sistema. Tanto tem mudas frutíferas, como tem mudas nativas, mas também tem espécies medicinais. E aí vocês podem ir olhando a diversificação. E dentro desse momento que a gente não faz sozinho, a gente faz os momentos de intercâmbio. Então, comunidades vizinhas ou pessoas de outras cidades que se interessem a fazer, a gente faz essa troca de experiência, troca semente, troca mudas, mas também nessa troca a gente faz os mutirões, né? Nessa partilha, o que um não sabe, o outro ensina. E assim a gente vai caminhando, vai avançando no processo. Esse é um banheiro seco, eu não sei se todo mundo conhece ele, né? O banheiro seco, ele não utiliza de água para ser usado. Aqui atrás dele tem uma placa, né, que esquenta e um suspiro. Aí tem as caixas que é feita, né? A gente aproveitou a descida do morro para poder fazer. E aí ali a gente faz o cocô e coloca ou a serragem de pau ou a casca de arroz, e ali não vai ter odor nenhum. E aí a gente não vai precisar estar gastando água para fazer descarga. E depois, se quiser utilizar como adubo nas árvores frutíferas, também pode. E aí esse é o processo das podas que a gente vai fazendo. Por quê? Porque no momento que a gente faz essas podas, os galhos secos que vão secando para as árvores ir se renovando, vai trazendo adubo e também nutrientes para a planta para que ela possa seguir produzindo também. Aqui é uma roça agroecológica que a gente chama, né? Só foi feito mesmo o roçado, não se colocou fogo, e aí foi plantado milho, arroz e mandioca. Primeiro a gente tira o milho, depois tira o arroz, porque o milho dá primeiro, depois tira o arroz, e depois de 1 ano e meio é que a gente vai tirar a mandioca. E aí, nesse processo, a gente continua colocando tanto as espécies nativas como também as espécies frutíferas. Aqui é o processo do despolpamento das frutas, porque com o tempo a gente começa a ter bastante fruta para ser despolpada, e aí a gente já aproveita desse trabalho que já é alimento para a gente. Aqui é o mesmo processo dos mutirões e das trocas de ideias que a gente faz dentro do território. Os canteiros. E aqui
são os quintais, né? Dentro disso, depois que eu me formei em agronomia, mas, assim, trabalhar com isso, a gente precisa ter muito amor por isso, né? A gente precisa ter muito amor porque demanda muito trabalho. E foi nesse momento que a Repam entrou na história, porque esse trabalho dos sistemas agroflorestais, das sementes, da gente coletar a semente, tem assim, uma participação assim, muito positiva das mulheres, porque é mais elas que fazem. É o quintal que é próximo da casa. Então, enquanto está lavando louça ou cozinhando, a panela está lá no fogo, elas vão lá, molha, seleciona as sementes, guarda as sementes para o próximo ano, que é assim que a gente faz. E aí a gente fez esse trabalho, né, tanto no território de Coroatá como de Timbiras, com essas mulheres, a questão dos canteiros, a questão também das espécies medicinais e das espécies frutíferas. E aí a gente tem avançado com isso, né, com esse processo. Tanto as nossas reuniões, como os atos que a gente faz fora. Então, além disso, a gente participa das feiras dentro do município, e a gente também tem a parcela de contribuição nos programas, que é o programa da merenda escolar, o PENAI, e o PA. E aí a gente sabe a nossa responsabilidade, né, de devolver para a natureza aquilo que a gente tirou, foi a gente que invadiu, foi a gente que poluiu. Então, a gente tem que ter esse consentimento, a gente precisa ter esse entendimento, porque a gente come muita coisa envenenada, muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente come, a gente tem um alto índice de insegurança alimentar por isso. Então, a perspectiva maior que a gente tem disso é que tenha muitas outras pessoas se alimentando, né? Porque se fala muito de fome. E esse estado de fome a gente vê nas grandes cidades. Por quê? Porque nós somos expulsos dos nossos territórios. Na cidade não tem como plantar, e não tem aonde a gente plantar. Então, fica esse momento assim para que a gente possa, né, refletir sobre isso. E, assim, meu muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, e direi que estou disponível para qualquer coisa. Muito obrigada, Ivanissa. São reflexões que realmente nós temos que ter, porque o homem realmente destrói. Como consertar isso? É possível? Nós estamos vendo essas mudanças climáticas. Vídeo que aconteceu ontem, nós estávamos com calor absurdo. Hoje já estamos frios. Isso aí, influência do homem. Então, realmente temos que refletir bastante. Convido agora para justamente fazer parte dessa mesa aqui, o professor Rodrigo Sela, do Departamento de Engenharia Química, do Centro Universitário FEI. Que vai mediar essa rodada de ideias. E convido também o professor Hugo Sakamoto, do Departamento de Ciências Sociais do Centro Universitário FEI. Alô? Tá funcionando? Sim. Bom, pessoal, eu estou aqui mais para fazer uma mediação, digamos assim, das perguntas que podem ter surgido na plateia. Mas eu fui convidado no segundo semestre do ano passado para fazer parte da organização do CEMEA. E confesso para vocês que no primeiro momento, quando falaram assim, eu olhei um pouco da pauta do que era o CEMEA nas versões anteriores que teve os outros encontros e tudo mais, e fiquei pensando o que eu, dentro da engenharia química, vou fazer parte desse encontro. Mas eu acredito que vendo algumas palestras que nós tivemos hoje à tarde, alguns depoimentos da Marcivana, né, comentando exatamente sobre isso que nós estávamos falando agora, das placas
energia solar, né, para captar energia solar, a felicidade de uma criança tomando água gelada pela primeira vez, por conta dessa nova tecnologia, para eles, né, uma tecnologia que estava fazendo ali. Então, e hoje, agora com a apresentação da Bruna e do Joilson, eu acredito que tem muito a ver. Nós podemos tentar fazer projetos, tentar juntar projetos novos, pensando no que a Ivanessa falou. O que pode aproveitar daquela agricultura que eles estão fazendo ali para eles, dentro daquela comunidade, e transformar em um bem melhor para eles ali dentro, né? Então, nós temos o caso, o próprio banheiro que ela comentou a seco, por que, de repente, não aproveitar esses dejetos para dentro dos biodigestores que a professora Bruna comentou e gerar mais energia para lá, de repente, para determinados pontos que não tem energia. Nós tivemos alguns estudos aqui dentro da FEI, de alunos de TCD, de conclusão de curso, que avaliou a possibilidade de trabalhar com o caroço do açaí, que para vocês é um rejeito, né? Não é aproveitado da maneira correta. E nós avaliamos aqui a possibilidade de extrair o óleo dele para produzir biodiesel, que de repente pode ir para dentro de um gerador, para gerar energia e tudo mais. Então, depois da minha dúvida inicial, eu fiquei pensando no caso e fui participando das reuniões e vendo, e hoje, com com as palestras que eu vi hoje também, eu acho que nós estamos totalmente inclusos aqui dentro. Certo? E eu acho que o CEMEA está sendo uma forma de aproximar essa parte de transformar realmente algo que vocês já têm lá em algo melhor para melhorar a vida de vocês lá dentro, né? Então, seria isso o meu inicial e fico à disposição para... Alô, alô? Tá funcionando? Beleza. Bom, boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Eu também, a exemplo do professor Rodrigo, fui convidado lá atrás, né, para fazer parte aqui da organização. Agradeço também o convite. E realmente acho que o contato de quem está lá na Amazônia com nós que estamos aqui, nós que pensamos a tecnologia, nós que esperamos gerar soluções para os problemas que existem aí, talvez, no país, é muito interessante porque para a gente talvez não correr o risco de gerar uma solução que talvez não corresponda às expectativas daqueles que estão lá e que talvez, enfim, precisam de uma coisa que às vezes a gente imagina ser diferente, né? Então talvez esse encontro é muito, muito legal por conta disso, né? E também acho que, do ponto de vista talvez prover novas tecnologias, prover tecnologias para essas pessoas, tem que vir, claro, com uma observação muito rigorosa do ponto de vista ambiental, entender que, de fato, talvez não seja qualquer tecnologia que a gente deve implementar lá, porque é uma área que realmente nós devemos preservar com bastante cuidado. Entender que também, do ponto de vista econômico e social, nós também devemos trazer, talvez, algum benefício aí. Entender que talvez podemos gerar renda para essas pessoas, podemos gerar um bem-estar social, empregos, podemos talvez promover uma educação de maior qualidade, enfim, coisas que talvez dentro da área acadêmica, talvez nos falte até elementos para conseguir mensurar qual é o bem e, a partir daí, talvez melhorar até a nossa proposta de solução, nós que trabalhamos na engenharia, né? Então, esse é o meu comentário. Agradeço também a oportunidade, estou à disposição. Obrigado. Pessoal, tem alguma questão? Professor Ricardo, os outros colegas? Professor João, como sempre. Bem, boa noite a todos. Eu sou Ricardo Torres, do Departamento de Engenharia Química. Primeiro, eu gostaria de parabenizar Maria Tereza, os palestrantes. Joilson, não sei se ele me escuta, mas muito obrigado pelas apresentações, acho que muito ricas. Vanessa, eu morei na Amazônia, tá? Morei em Rio Branco, 80, 81, 82. Era um adolescente de 15 anos, foi uma das fases mais interessantes da minha vida. Tudo para mim era novo, foi fantástica a experiência de morar em Rio Branco, no Acre, né? Eu vi o que você colocou aqui, achei fantástico aquele remanejo dos igarapés. Eu conheci igarapé nessa época, tá?
Como é que vocês fizeram aquilo lá? Foi mediante água de chuva? Como é que vocês conseguiram fazer todo aquele remanejamento dos igarapés, tá? A gente tem um curso d'água, né? Sim. E lá em cima tem a nascente. Só que com a questão do desmatamento, ele secava. Então, em 96, a gente começou a fazer as barragens com terra e sacos. Então, a gente empilha os sacos e vai colocando as palhas e o talo, porque no Maranhão a gente tem muita questão do babaçu. Uhum. Então, a gente imprensava até ficar juntinho e a água passar por cima. E a partir disso, desse processo, tanto do plantio do açaí também como o plantio do buriti, essa água ela foi ficando ali. Só que quando é o período do inverno, ela ultrapassa e aí a gente faz a abertura. Aí, a partir de maio, que é quando as águas já não estão mais tanto, né? Aí a gente vai e começa a fechar de novo, para que durante o verão tenha água. Então, são 22 barragenzinhas dessa, Tá. durante o percurso de Mas- 4 quilômetros de Igarapé. Puxa vida, mas ela veio de uma nascente Vem inicialmente. de uma nascente. Tá ótimo. A segunda pergunta, eu vi lá que você colocou plantas tanto frutíferas como medicinais. Essas plantas, vocês desenvolvem algum remédio lá com essas plantas ou vendem para a indústria farmacêutica? Não, a gente utiliza pelo conhecimento que a gente Perfeito. tem. Aham, tá ótimo. Tá, era isso. Eu queria fazer uma pergunta para o Joilson também. Pode ser? Você me escuta, Joilson? Sim, sim, escuto perfeitamente. Joilson, eu vi que você colocou diversas fontes isoladas de energia. Então, tem lá uma casa que põe um painel solar e me parece que ela é autossuficiente para fornecer energia para aquela casa. Eu queria saber se o Estado brasileiro, ou federal, ou estadual, tem alguma espécie de financiamento para as pessoas que moram na região, para que elas possam construir essas unidades de energia. Bom, então, professor, obrigado pela pergunta. Na verdade, dizer que elas são suficientes seria um pouquinho demais. Porque, assim, o Luz para Todos é um programa que todos, creio que todos conhecem, foi lançado em 2003, ainda, pelo primeiro governo do PT, teve essa intenção de universalizar o acesso à energia elétrica no Brasil. Claro, praticamente 10 anos depois, 10 não, 20, perdão, 20 anos depois, essa meta ainda não foi alcançada, né? O estudo do IEMA mostra aí, a professora também corroborou, quase 1 milhão de pessoas no Brasil ainda não têm acesso à energia elétrica. Mas, claro, muitas pessoas já foram beneficiadas, segundo, né, dados recentes agora, no relançamento do programa, né, visto que o PT voltou e tudo, né? Porque o programa ele tinha dado uma pausa, né, no governo anterior. Basicamente, ele foi transformado no Mais Luz para a Amazônia. Mas, enfim, no relançamento, foram mais de 17 milhões de pessoas que foram atendidas por esse programa. O problema é que essa universalização ela não necessariamente quer dizer um acesso de qualidade. É, Basicamente porque a potência dos sistemas, né, falando dos sistemas isolados, né, daqueles que não são conectados à rede, porque é basicamente duas formas de se fazer a universalização do acesso no Brasil, através da extensão das redes de distribuição, ou seja, a distribuidora, onde é viável, ela simplesmente leva até determinada comunidade, né, a rede de distribuição, né, estendendo a sua rede, né, através de posteamento e outros, ou onde isso não é possível, e de fato tem situações em que simplesmente não é viável, né, ambiental, economicamente, fazer essa extensão através desses sistemas chamados sistemas remotos isolados. O problema é que a potência que os produtores destina é uma potência muito pequena. Então, a maior parte dessas unidades, elas não se sustentam, né, digamos assim, com uma média de consumo do Brasil. A média de consumo, segundo o último anuário
de estatística de energia elétrica divulgado pela ANEEL, acho que de 2022, está em cerca de 161 kWh por mês, né? Essa é a média de consumo residencial no Brasil. O Luz para Todos, ele destinava, né, mas aumentou um pouco agora, mas destinava inicialmente 45 apenas, 45, 90 kWh. Então, era uma média de consumo pequena, para apenas, como poderíamos dizer, consumos básicos, né, para colocar talvez algum equipamento de comunicação, equipamento de refrigeração. Então, claro, é uma vantagem em relação ao fato de antes não se ter nenhum tipo de acesso, sim, mas é um acesso insuficiente, visto que a potência disponibilizada é uma potência. E em relação ao financiamento, basicamente, o Custo para Todos, ele é basicamente financiado pela chamada Conta de Desenvolvimento Energético, né? Então, existe essa conta, né? Digamos assim, é como se fosse o orçamento do setor elétrico no Brasil, né? Com um orçamento, né, aprovado todo ano, que basicamente destina os recursos para vários, né, digamos assim, políticas sociais do governo na área de energia elétrica. E basicamente é o orçamento da CDE que banca o Luz para Todos. Para pessoas que desejam fazer, né, desejam instalar sistemas de geração que não seja através da universalização, ou seja, que não desejam esperar que a universalização chegue através de uma concessionária de distribuição, porque só chega através das concessionárias de distribuição, né, Luz para Todos ou mais Luz para a Amazônia, são elas que operam na ponta desses programas, né? Existem aqueles programas que eu citei, né? Existem várias linhas de financiamento, né? Programas como o Pronaf, praticamente todas as linhas do Pronaf permitem que qualquer pessoa que queira, né, de fato, instalar um sistema de geração de energia possa ter acesso, né, a financiamentos, claro, com condições mais vantajosas do que outras linhas de financiamento, mas também que podem ainda ser melhoradas. Essa é a nossa grande questão, né, que essas linhas de financiamento não sejam melhoradas mais ainda. Então, existe o Pronaf, e agora recentemente o governo lançou, também citei, acho que o Plano Safra, né, para a agricultura familiar. Então, são instrumentos que, de alguma forma, incentivam, né, pessoas que desejam fazer essa adesão a esse sistema de geração. Não sei se eu consegui responder, perdão. Muito obrigado, Joilson e Vanessa, muito obrigado pelos esclarecimentos. João, posso te interromper um pouquinho? Pode. Porque teve uma pessoa que levantou o braço primeiro. Isso, tá ali. Aí depois vem para o João e daí nós voltamos. Só para seguir a ordem. Obrigado, João. Eu sou o Corarri e represento um movimento social nacional voltado, né, para os indígenas, né, que estão aí num contexto urbano. E este pessoal representa 1.471 povos que perderam o território, né, para a construção de hidrelétricas, cidades, estradas, fazendas, latifúndios e tudo que sustenta o Brasil. Esse processo de perder terra para os grandes projetos para sustentar o Brasil continua num ritmo avançado e ameaçado, inclusive, pelo Estado, pela presença do marco temporal, como a gente lutou, que ainda não está resolvido. Esse processo todo, ele envolve a questão da energia, a questão da produção do agronegócio, a criação do gado, tudo para sustentar a cidade. A gente não vê a mesma preocupação voltada para ribeirinhos, para quilombolas, para indígenas. No último caso, nós tivemos para religar uma energia para uma aldeia lá no Alto Rio Guamá, um processo que durou 5 anos. Porque a aldeia não produz gado, a aldeia não produz o sistema para sustentar o Brasil. E isso se arrastou por todos os anos. A gente viu naquele mapa, né, que o Joilson apresentou, onde tem uns pontinhos pretos.
Aqueles pontinhos pretos ali são termoelétricas, né? Termoelétricas, que funcionam a óleo diesel. Esse transporte para o óleo diesel, que pode ser feito por balsas, barcos, aviões e até mesmo as rabetas que fazem esse processo aí. Esse transporte de óleo diesel para esses lugares muito distantes, que sempre o argumento é porque é logística, porque é muito distante, que não é isso. Na verdade, é que essas regiões ainda não produzem o interesse econômico para o Estado. Porque se apresentar lá nesses lugares uma mineradora, um poço de petróleo, rapidinho chega. Porque vai interessar o Estado. Mas não interessa as pessoas. No sentido do Estado, né? Porque quando a gente vê assim o Estado, quando agora está lá, né? Essas necessidades todinhas, que com certeza falta óleo diesel lá, sempre. E a reclamação é total. Quando o Estado fala assim, não, porque pelo interesse comum, a gente vai ter que puxar energia para cá para explorar esse petróleo, ou essa mineradora, né? Ou fazer o porto. É interesse comum. Esse interesse comum não está no interesse do povo indígena, do ribeirinho, do quilombola, que está lá distante. Não está. Porque se fosse do interesse comum, também olhava esse outro lado. É aí que a gente vai para o mesmo artigo, nós todos somos iguais perante a lei, né? Então, eu findo aqui a minha pergunta dizendo o seguinte: essas placas solares, se fosse colocada nesse lugar, não seria mais barato do que ficar todo mês ou a cada 15 dias levando e trazendo petróleo, e cai avião com petróleo, volta de novo para pegar, afunda a balsa. O pessoal desvia a balsa, rouba o petróleo e tudo, e volta de novo, faltou energia porque roubaram a balsa, não sei. Não é mais barato fazer a placa solar, o Estado, em nome do bem comum, fazer o poço, fazer o biodigestor, o Estado, em nome do bem comum, levar essa dignidade para esse pessoal viver? Porque, cara, no dia da eleição, viu, Júlio? E aí, então, pessoal, a mesa, né? No dia da eleição, a urna chega para pegar o voto. E aí, quando a urna for, a gente leva também a saúde, o transporte, a energia, a educação, tudo dentro da urna. Acho que cabe um projetinho lá, gratidão. Falta energia na urna. Não falta energia na urna. Bom dia a todos. Boa noite, na verdade, né? Mas assim, eu me chamo Edilson Tembé, sou cacique da aldeia Itauá, terra indígena Alto Rio Guamá, e morei com os parentes Assuruni, e lá os Assuruni tem a barragem de Tucuruí. Eu acho que quem faz engenharia elétrica, né, sabe da barragem de Tucuruí, é uma grande barragem, né? Eu morei lá com os parentes Assuruni um tempo, e assim, a barragem de Tucuruí, eu imagino que fica longe da terra indígena, eu acho que em torno de uns 25 quilômetros. Uma barragem que tem uma capacidade, né, muito grande de gerar energia para o país todo, como bem colocou aí, 27%, né? Tucuruí e Belo Monte. E os nossos povos indígenas lá, a mais ou menos 25 quilômetros, até em 2019, nós não tinha energia lá. Então, a energia vinha para cá, para São Paulo, e 3 horas de voo, 3 horas e meia de voo para cá, e não tinha energia lá na aldeia dos Assuruni, no Trocará, acho que quem já conhece lá. Além disso, que eu também sou contra essa situação de barragem, né? Principalmente barragem, porque quando eles fizeram a barragem do Tucuruí, eles tiraram todos os parentes Assuruni da parte de cima da barragem, porque por causa do progresso tinha que tirar, e aí eles botaram para o lado de baixo da barragem. Do mesmo jeito aconteceu lá para Altamira. A barragem é importante, o desenvolvimento, o crescimento do país, né? Mas custa caro para o povo indígena, principalmente o povo indígena. Por quê? Porque alguém aqui já foi em Altamira, ou conhece Altamira? Não, né? Mas, com certeza, para quem está estudando engenharia, essa coisa,
já deve ter ouvido falar da barragem de Altamira, essa parte mais técnica, né? Da barragem de Tucuruí. Então, o prejuízo social e humano e a perda de tudo que nós perdemos lá é muito grande, que eles alagam tudo, assim, tampa aqui e alagou aí e pronto, né? E em prol, né, do benefício do país. Será que isso é justo? Não é justo, né? Então, falando para muitos alunos aqui, muitos alunos, eu espero que todos sejam bons profissionais, aqui está numa boa escola, né? Dizer para que vocês ponham na cabeça de vocês que a ideia, ela é muito boa. Toda ideia que você tem, ela para ajudar o povo, ela é muito bom. Mas você tem que primeiro colar seu pensamento, essa sua ideia, com a realidade daquele povo, né? Ir lá e ver a realidade daquele povo. Eu vou fazer um projeto aqui para quem está estudando, né? Vou fazer um projeto para desenvolver para beneficiar o Brasil, mas eu tenho que fazer lá em Altamira, por exemplo. Então, eu vou lá conversar com eles. Olha, a gente quer fazer um projeto aqui, assim, assim, assado, mas nós precisamos encontrar um jeito para esse negócio chegar lá e não prejudicar. Vocês se beneficiem, né? Mas também beneficiem nós. Assim, vocês são estudantes, vocês vão ajudar, não nós que já estamos chegando do meio da história por fim, mas ajudar os filhos de vocês, os netos de vocês, não nós. Porque o que foi errado, muito difícil será mudado, mas vocês têm a responsabilidade de fazer diferente. Entendeu? Fazer diferente. Construir algo que mude o mundo, mas com responsabilidade e respeito à diferença. Então, é isso que eu tenho para dizer para todos esses jovens aqui que estão aqui. É cansativo, vocês estudam, né? Já é cansativo, enjoado, mas coloque no coração de vocês que nós vamos ser engenheiro, isso, mas eu quero fazer alguma coisa que o meu filho, meus netos, eles se beneficiem e tenham um mundo melhor. Tá bom? Boa noite, eu sou Juscelio. Eu só queria pedir licença para fazer umas correções pedagógicas, né? Eu acho muito importante. Queria oferecer para os estudantes e para as estudantes da FEI que estão aqui nos ouvindo a possibilidade de anotarem 2 textos que é muito importante ler para conhecer a Amazônia. Existe uma pesquisadora em Belém chamada Violeta Loureiro, e ela traz uma discussão muito cara para a gente, que é da outridade. Essa ideia de olhar a Amazônia como o outro do Brasil. Essa ideia de olhar a Amazônia como aquilo que a gente não conhece. E eu já repeti isso aqui no primeiro dia, de tratar a Amazônia com uma inferiorização que não faz mal à Amazônia, faz mal a quem não conhece a região. Tem 2 textos. Um é a Amazônia e o outro do Brasil, e outro, a Amazônia, uma história de perdas e danos. Por que eu digo isso? Porque a gente precisa refazer o discurso. A ideia não é bem que vocês pensem uma tecnologia para a Amazônia, porque a Ivanessa apresentou diversas tecnologias para a Amazônia. É pensar como aquilo que vocês estudam convergem com as tecnologias que lá existem, convergem com aquilo que se produz, que é um conhecimento milenar que existe na região. O cuidado da semente, o tempo da terra, o plantio e a produção a partir do tempo sazonal, da lua, do sol, que é um aprendizado milenar. Para dizer bem claro que não há muito o que fazer pela Amazônia, eu acho que o contexto é outro. O que a gente pode aprender da Amazônia? O que eu aqui escutando posso aprender dessa região da qual eu não conheço?
E eu queria apresentar uma experiência que eu vivi agora em Belém, de janeiro a setembro. Pela primeira vez no trabalho que eu realizo ali no Centro Alternativo de Cultura, eu me vi cuidando de um estrangeiro, um jovem italiano, chamado Simone. Decidiu sair da Itália e passar 6 meses realizando o trabalho, conhecendo essa biodiversidade, essa sociobiodiversidade, essa agricultura familiar, que é um motivo apresentado pela Ivanês. Aqui está Turi, que é do Quilombo do Abacatal, e que tem outro processo de sistema de plantio e de agrofloresta, que eles chamam lá de quintais produtivos. O Simone, depois que passou aqui quase 6 meses conosco, antes de voltar para a Itália, eu perguntei, e aí, Simone, dessa experiência que tu viveste na Amazônia, qual o aprendizado que tu levas para a Itália? Não que tu deixastes da Itália aqui. E ele disse, reaproveitar as terras que nós temos na Itália. Reaproveitar o pouco espaço de terra ou das terras que a gente chama de improdutiva e que a gente pode fazer. É uma tecnologia que Simone levou da Amazônia para a Europa, né? Então, reverter o discurso. Talvez, se há uma possibilidade de sair algo daqui hoje, é de que há um compromisso desta faculdade, há um compromisso dos professores desta faculdade de apresentar a Amazônia do jeito que ela é, de apresentar a Amazônia com as riquezas que ela tem e, mais uma vez, apresentar as Amazônias com os conhecimentos que lá se produz. Lá tem cientistas, lá tem pesquisadores e com boas pesquisas. Mais uma vez, com todo respeito e com profundo respeito que eu tenho a esta faculdade e conheço esta faculdade. A gente não quer ser tutelado pela FEI. A gente quer ser parceiro da FEI. A gente quer que a FEI seja nossa parceira. Mais do que isso, o desafio que eu faço a vocês, jovens, o CAC, Centro Alternativo de Cultura, que é uma obra tal qual é a FEI para a Companhia de Jesus, está de portas abertas para receber quem de vocês quiser passar lá. 15 dias, 1 mês, 2 meses, para aprender da Ivanessa, para aprender da Francis Dalva, para aprender das mulheres daquela região, aquilo que vocês podem trazer de lá para melhorar aqui. O CAC está de portas abertas para isso. Licença, alô, boa noite também a todos, todas e todos. Quero pedir licença aos meus mais velhos aqui que falaram, Cara Rio, o Cacique também. E não podia deixar de comentar, né, de complementar, na verdade, as falas que já me antecederam, também por ser uma pessoa acadêmica, ser uma pesquisadora. Me senti muito provocada com as últimas falas aí dos colegas que subiram agora, que também são pesquisadores, e toda essa galera aqui que estuda aqui. Parabéns, fazer graduação não é fácil, porque, de fato, produzir pensamento não é fácil, né? Articular ideias, dialogar com ideias de outras pessoas que vieram antes da gente, propor as nossas ideias também. E por isso, acho que tem essa responsabilidade, né? Reforçar algo que eu acho que vocês já sabem em relação à pesquisa, que é essa pesquisa em loco, que é quando a gente se desloca para poder vivenciar o processo e nós mesmos tomarmos as nossas conclusões, né? Não nos basearmos em matérias, em notícias, ou simplesmente o que chega, no nosso caso aqui, falando de Amazônia, até vocês. Digo isso porque eu sou neta de uma parenta, de uma indígena, que viveu por muitos anos em contextos de beiradão, né? Na beira de rio, também conhecida como ribeirinha. E a minha avó tinha 1 hectare, tamanho desse auditório aqui, que para a gente é muito grande, tá? Um pedaço de terra enorme, onde a casa dela era desse tamanho, e o resto, a casa dela é do tamanho desse palco, e o resto do terreno, adivinha, era plantação de açaí. Minha avó, seus 80 e poucos anos na época, que ela não está mais lá, né? Que ela ficou muito idosa, muito distante para ela conseguir fazer os exames dela. Mas a minha barroca lá plantando açaí, e ela batia açaí, colhia o açaí na hora, né? E batia o açaí na hora, a gente sempre comia, tomava açaí. Aprendi com ela a reaproveitar o caroço do açaí, reaproveitar adubando a própria plantação de açaí que ela fazia, reaproveitar o caroço usando como composteira, né? Composteira, banheiro seco, como a gente viu aqui hoje.
Porque eu não pude deixar de me incomodar com essa fala sua, dizendo que existe um desaproveitamento do caroço do açaí na nossa região. Vocês, jovens pesquisadores, precisam saber. Do açaí a gente faz café. Sabia disso? Do açaí, do caroço do açaí, a gente faz café, a gente faz chocolate. Do caroço do açaí. Pasmem que a gente também faz amido. A discussão aqui é essa, né? Fontes renováveis de energia, se faz amido do caroço do açaí, e o estudo é para que se tenha energia renovável. Se faz amido também para produzir papel. Resina, né, do caroço do açaí para produzir papel reciclado, para produzir cimento. Pasmem se eu disser para vocês, só uma novidade aqui, né, que foi recente também. Tem uma pesquisa em andamento de um pesquisador, esse que fez o que eu estou dizendo aqui para vocês, a Líbio Fernando, foi lá em loco, lá na Ilha do Marajó, o maior arquipélago, gente, o maior arquipélago de ilhas do mundo, da América Latina, mas quiçá do mundo, fica lá, na Amazônia. O Marajó, no município de Breves, está estudando uma forma de produzir combustível a partir do tucupi. Vocês sabem o que é tucupi? Alguns sabem, né? O tucupi é o caldo do processo de decantação, vocês sabem, decantação da mandioca ralada. Sabe a mandioquinha? A gente rala a mandioca, deixa descansando, quando ela desce, sobe um caldo fermentado, amarelado, delicioso que a gente come. Estão estudando esse caldo para fazer combustível. Sabe por quê? Porque lá de onde a gente vem, onde o rio também é meio de transporte, a gasolina é 3, 4 vezes mais cara. Nossa parenta falou aqui hoje cedo sobre isso. Vocês não estavam, né? Hoje a gente fez uma discussão sobre as mulheres da Amazônia. Uma pena que vocês perderam. E lá a gente falou que a gasolina é muito cara. Então, o tucupi está sendo usado. Assim como o nosso colega ali já falou do OMA, não podia deixar de complementar. Vão lá com a gente, vão comer, tomar o açaí, porque o açaí que vocês tomam aqui nem chega perto. O jeito que a gente toma açaí é outro. Vamos lá ver como é que a gente toma açaí. Vamos ver como é que fica o caroço depois e para que serve o caroço depois. Como utilizar. Então, não podia deixar de complementar essas falas que me antecederam. Vão lá para entender de que maneira essas tecnologias que já existem, essas pesquisas que já estão em andamento, Universidade Rural da Amazônia, UFRA, Universidade Federal do Pará, UFPA, de onde eu sou graduada, e diversas outras, fazem pesquisa, produzem tecnologia, produzem máquinas. Vocês fazem isso aqui, né? A gente também faz isso lá. Equipamentos, tecnologias, sabe, motores, tudo isso a gente sabe fazer. E a gente tem finalidades para esses desenvolvimentos. Então, eu acho que é sobre conversar. Nem numa videochamada, né, parente? Está aqui com a gente numa videochamada. Faça uma videochamada se não der para ir até lá, para ver a realidade como ela é. Mas escutem. Eu acho que é... Porque ninguém vai negar a ajuda que vocês querem dar para a gente. Ninguém vai dizer, não, eu não quero a tua ajuda. Mas é melhor ainda quando a gente, né, explica, quando tu entende para que essa ajuda vai servir. Porque tu vai chegar lá querendo levar a roda e a gente já tem roda. Né? Acho que é sobre colocar as engrenagens para funcionar junto e fazer isso andar da melhor maneira. Muito obrigado. Bom, obrigado, pessoal, pelos comentários, pelos depoimentos e tudo mais. Eu gostaria só de falar, assim, nós estamos aqui exatamente como está sempre o tempo inteiro para partilhar, para aprender de vocês, assim como também, de repente, levar alguma coisa para vocês. A gente não está falando que é nós que estamos levando tudo. Não, a gente também quer trazer coisas de vocês para nós também. E acho que esse diálogo é muito rico. Nós agradecemos aí a sua explicação. Eu achei muito legal que você falou das possibilidades que vocês fazem com o caroço do açaí. Realmente eu não imaginava todas elas. Então, aprendi aqui muito e eu acho que é isso, é uma troca, né, um compartilhamento aí de ideias, possíveis soluções para quem vive ali, né? Então, como eu terminei a minha fala, eu acho que todas essas ações que podem ser feitas, elas têm que ser em conjunto com as comunidades que ali vivem, né? Porque elas realmente sabem a realidade que vivem, têm o conhecimento tradicional ali do que é feito e o que pode ser
trazer aí de inovação tecnológica, pensando aí no que é viável, né? E também, só trazendo uma outra parte aí da conversa que foi falado antes sobre as hidrelétricas, né? Que tem um altíssimo impacto ambiental, né? O Joilson pode até confirmar aí, se eu estou enganada, mas eu acho que são em torno de 250, 260 usinas hidrelétricas que temos na região amazônica, e 80% dessas usinas são de pequeno porte, que gera, em termos percentuais, menos de 5% da geração nacional de energia elétrica. Então, para que tanta usina hidrelétrica que tem um impacto ambiental absurdo, né? Desconecta rios, afeta a pesca, a aquicultura, toda uma comunidade que está ali, prejudica a fauna, a flora com essas barragens. Então, é algo assim muito crítico, né? E triste, né? De ver esse cenário acontecendo, porque acaba impactando aí. Fala-se, né, da energia renovável, da hidrelétrica, mas o impacto que ela traz na sua construção é bem crítico e ruim para a região. João. Obrigado. Eu queria agradecer a fala dos nossos irmãos mais naturais, né? A gente é meio sintético. Bom, eu queria dizer o seguinte, que realmente, quando eu percebi a fala aqui, eu achei que a gente estava querendo ensinar, mas, na verdade, a gente tem que muito aprender com os povos originários, né? E do nosso país, né? E eu desejo muito que essa questão do marco temporal seja resolvida logo, né? Para que a gente possa aprender mais com vocês, tá? Bom, então, nesse sentido, eu queria fazer umas perguntinhas, porque eu gosto de aprender também. Então, vou começar com o Joilson e com a Vanessa. Nesses igarapés, quando vocês fazem as represas, dá para colocar uma geração de energia elétrica pequena, não? Uma coisa assim, uma PCH piquititica. Posso? Pode. Não, fica à vontade. Você que está aí, Luiz. Fica à vontade. As mulheres primeiro. Exato. Daria não, dá, né? Porque é descida, né? Morro, então dá para fazer. É uma alternativa, até porque quando teve essa questão da luz para todos, que o professor estava falando aí, a gente perdeu parte da mata, né? E isso causou um impacto muito grande para as comunidades. Porque quando chove, quando os raios chegam, os lugares que não tem para-raios, morrem muitos pássaros. E aí seria uma alternativa que não foi pensada. Chegou esse negócio de progresso e evolução e foi adentrando para lá e foi destruindo tudo. Mas dá para fazer, sim. Pergunta já respondida. Acho que é conhecido de todos a tecnologia das chamadas microturbinas eólicas. São pequenas turbinas eólicas que podem ser utilizadas em pequenos cursos d'água, né? Cursos com uma velocidade até não tão grande assim, mas que ainda assim seja suficiente para movimentar as partes da turbina. É basicamente disso que o gerador elétrico precisa, de movimento rotacional. Então, desde que esse movimento rotacional seja gerado, mesmo que não seja através de um grande pulso d'água, é possível. Claro que aqui a gente está falando de um gerador de pequena escala. A gente não está falando de uma grande turbina. Então, são microcentrais, turbinas que vão gerar, logicamente, uma potência limitada. Potência que alimenta, né, poucas coisas, poucos equipamentos, logicamente, mas na maioria dos cursos d'água é possível, sim, dependendo do tipo de microturbina, você utilizar o potencial que existe ali para gerar eletricidade. Logicamente que pode ser um potencial não considerável assim, que talvez nem chegue a atender a sua demanda, dependendo de qual é a sua demanda, mas que dá para gerar, dá.
Obrigado. Outra coisa, essas leis que você falou e resoluções aí da ANEEL, elas facilitam o uso de energia solar ou dificultam o uso de energia solar? Porque eu Tá, tenho ouvido sim. falar que querem cobrar taxa por transmissão de energia solar, coisa assim. Então, Assim, a utilização desse sistema, que é conhecido como Sistema de Compensação de Energia aqui no Brasil, que já existe em outros países já há mais tempo, ele só é possível graças à ANEEL. Porque lá em 2010 ainda, a ANEEL começou a fazer estudos, audiências públicas, para, de certa forma, tentar adotar, né, o melhor sistema para o Brasil. E foi através da sua resolução número 482 de 2012 que esse sistema passou a ser permitido no Brasil. Qual é a novidade desse sistema? Você pode gerar sua própria energia, isso desde sempre é possível no Brasil. Qualquer pessoa pode fazer isso de forma isolada, por exemplo, nas regiões remotas. Você pode simplesmente comprar um gerador a diesel, um gerador a gasolina, instalar um sistema fotovoltaico e pronto, gerar sua energia elétrica ali tranquilamente. Botar o seu banco de baterias ou não, montar o seu sistema de irrigação. Você pode fazer o que você quiser, desde que você não tenha nenhuma conexão com a rede de energia elétrica. Para que você faça isso, até 2012, isso não era permitido, porque, enfim, não existia uma regulamentação para isso. Então, essa resolução da ANEEL, ela permitiu que qualquer pessoa no Brasil gere sua própria energia e continue conectado à rede de distribuição. Então, essa é uma grande vantagem. Qual é a grande vantagem? É que nesses sistemas você não precisa utilizar baterias estacionárias, né? São as baterias que os sistemas remotos utilizam. Por quê? Porque você utiliza a própria rede de distribuição como a sua bateria. Durante o dia, se você gerar mais do que você necessita, o inversor, que é um outro equipamento, né, do sistema, ele automaticamente injeta essa energia na rede. E essa energia ela vai poder retornar para você durante a noite. Essa é uma bateria que tem uma capacidade infinita, que supera qualquer bateria estacionária. Claro que hoje a resolução a regulamentação já permite que você utilize também, se você quiser, junto com, né, a rede, uma bateria estacionária. Só que isso aumenta consideravelmente o custo. Mas só para dizer que, inicialmente, a ANEEL foi quem permitiu, quem possibilitou, quem incentivou esse sistema no Brasil. Graças a essa resolução é que o país tem hoje aí mais de 2 milhões de sistemas no mundo. O que acontece é que, à medida em que esse sistema ele foi se expandindo no Brasil, por mais que 2 milhões de sistemas não seja assim muita coisa considerando a unidade, o universo de unidades consumidoras no Brasil, que são para mais de 84 milhões de unidades consumidoras, isso é um universo considerável. Então, as distribuidoras, ao verem a evolução desse sistema, começaram, logicamente, a opor resistências. Por quê? Porque isso é basicamente totalmente, digamos, contra o modelo de negócio delas. Porque quanto mais pessoas estiverem gerando sua própria energia elétrica, menos energias elas vão vender para essas pessoas. Então, passaram a investir fortemente contra a regulamentação e numa queda de braço, que, enfim, se arrastou por uns 3 anos aí, de 2018 até o final, o 2020, nasceu então a chamada taxação do sol, que é basicamente as distribuidoras dizerem que o que esses microgeradores pagavam, né, não era o suficiente para custear a utilização da rede delas como bateria, aquilo que eu expliquei agora há pouco, né? Porque as pessoas desse sistema, até antes da Lei 14.300, elas geravam sua energia, utilizavam a rede de distribuição e pagavam tão somente o chamado custo de disponibilidade, que era um valor pequeno, né? Considerado o tamanho de alguns sistemas. Então, o que as distribuidoras alegavam é que esse valor não era o suficiente para pagar os custos que elas tinham. E começaram uma guerra, praticamente uma guerra, que, como o mercado
né, solar percebeu que não iria ganhar essa guerra no âmbito da ANEEL, porque a ANEEL, o lobby das distribuidoras dentro da ANEEL era muito forte e a proposta que a ANEEL apresentou era uma proposta muito desfavorável, levaram para o Congresso Nacional, nasceu então a Lei 14.300. E não é que taxou o sol, mas passou a fazer com que as pessoas que adotem os sistemas elas paguem um pouquinho mais do que pagavam antes, porque agora não é mais o chamado custo de disponibilidade, as pessoas elas pagam, de fato, pela utilização da rede da distribuição, do fio da distribuição, mas ainda assim, mesmo com essa cobrança um pouquinho a mais, que inclusive é uma cobrança gradual, que vai acontecer, né, um pouquinho a cada ano, a energia solar continua sendo, acho que um dos negócios mais rentáveis no Brasil. Tanto que recentemente se saiu um levantamento de uma das empresas do setor mostrando que o payback, ou seja, o tempo do retorno do investimento, né, nessa área, diminuiu mais ainda, né? Ou seja, se você instalar um sistema fotovoltaico em qualquer lugar do Brasil hoje, em cerca de 3 anos, você recupera o seu investimento. Antes, esse tempo era de 5, 7, 8 anos, né? E hoje está aí em 4, 3, em alguns casos em até menos tempo. Então, de fato, hoje o que nós temos de incentivo, principalmente, é essa Lei 14.300, que é o chamado Marco Regulatório da Geração Distribuída. E os vários programas, né, como recentemente agora, o Minha Casa Minha Vida, acho que vocês devem ter ouvido falar, né, que um dos artigos deles permite que as novas unidades habitacionais, né, também possam ter energia solar fotovoltaica. Então, existem, né, várias leis que, de fato, incentivam a geração de geração solar descentralizada. Acho que eu falei demais, perdão. É verdade, mas a questão é que essa taxação podia ser utilizada para fazer novas linhas de transmissão, porque as que a gente tem já estão amortizadas, né? Então, o que você está pagando, eu não vejo sentido nenhum, já que a linha já está lá, já foi paga, já foi amortizada, e talvez o que a gente tenha que pagar é só a manutenção, né? Bom, isso é opinião de um leigo aqui. Mas, por favor, deixa eu fazer outra pergunta aqui. Eu queria perguntar para a Ivanessa se é a ideia da Bruna de plantar aguapé nos riachos e rios e coisas assim é uma coisa... Você conhece aguapé? Não? Sim, inclusive lá tem bastante. Tudo bem, eu não sei, tá vendo? Eu não sei se tem. Eu sei que quando... Eu perguntei uma vez para a Embrapa, né, se isso não seria uma boa, cultivar aguapé, eles acham que não, né? Mas... É porque ela é uma espécie nativa da água, então tem bastante. Não precisa cultivar, né? Não. A não ser que seja um lugar que não tenha. Aí é uma alternativa. Bom, eu tinha uma outra pergunta aqui, que é o seguinte: eu fiz um cálculo uma vez, isso é mais uma afirmação, não é nenhuma pergunta, que isso foi no começo desse ano, eu fiz um cálculo que a gente precisa, cada habitante do planeta precisa plantar 150 árvores nos próximos 20 anos. Então, eu queria saber de vocês que têm essa experiência, e dos que estão aí ainda, que não foram embora, se é possível plantar 150 árvores cada habitante. Por ano? Por ano seria bom. Sim. Eu também faço parte, porque assim, é muita coisa para a gente dizer, mas eu faço parte da Rede de Agroecologia do Maranhão, que é a Rama, que várias organizações estão ligadas a ela. E a gente tem um projeto chamado Plante uma Árvore. Né? E nesse período de pandemia, até agora, a gente já conseguiu doar mais de 4.000 mudas. Então, assim, depende da disponibilidade de cada um, porque plantar não é uma coisa difícil. Mas, se você tem disponibilidade para plantar, você planta até mais que 150 mudas. Né? Se você tiver um lugar para colocar, dá tudo certo. Porque é a demanda de trabalho. Então, a gente faz um trabalho que
que é construído por pessoas, né, pelos povos das florestas, né, porque com o tempo vão morrendo ou vão derrubando, e aí a gente vai repondo essas espécies. Mas a gente tem esse sonho de que isso aconteça, né, porque pelo que a gente tem vivido ultimamente, não tem sido muito animador, não. Temos uma última questão, tá, pessoal? Aí nós encerraremos. Bom, boa noite. Quero agradecer a atenção dos senhores aí. Eu sou Gabriel, estudante do curso de administração aqui da Faculdade FEI, e veio uma questão à minha cabeça quando foi muito bem pontuado sobre a expansão da energia elétrica para essas zonas distantes, né? Na Amazônia, zonas muito distantes mesmo. Foram até uns pontos mais afastados, pretos, se eu não me engano. E foi muito bem pontuado pela bancada dos senhores que o intuito de levar essa energia elétrica para esses pontos ajudaria na econômica dessas regiões em diversas maneiras. E só que me veio uma questão: se essa energia fosse levada para esses pontos juntamente, não ficaria mais provável também o acesso a indústrias, por exemplo, porque uma das atividades econômicas principais da Amazônia seria a indústria madeireira, indústria de extração de minérios, por exemplo, e essa disponibilização da energia para esses pontos não possibilitaria também que essas indústrias pudessem se instalar e extrair esses recursos da nossa natureza, extrair esses recursos da nossa Amazônia, né? Sou morador do Brasil e, querendo ou não, mesmo que muito distante, eu sou beneficiado pelos recursos amazônicos, né? O mundo inteiro. E essa disponibilização da energia nesses pontos não possibilitaria também a implantação dessas indústrias, que promoveria muito mais ainda a exploração desses recursos que nós temos na nossa Amazônia? Essa questão já foi pensada pelos senhores, os organizadores do movimento aí? Valeu, obrigado, boa noite. Bom, é o que a gente estava acabando de falar. Se isso acontece pensando nisso, a destruição vai ser maior do que já está posta. Porque a indústria vem, ela explora, tira tudo e larga nada. Larga só a poluição. Porque, assim, os recursos naturais, eles são findáveis. Não é uma coisa que se renova. Você tirou o diamante de lá, ele não vai nascer lá de novo. O ouro é a mesma coisa. O que vai sobrar? A contaminação das águas, as sementes que não vão mais germinar, vai acabar se tornando tudo em morte. E aí nós vamos se acabar todo mundo. Então, assim, o que a gente precisa pensar, diante das alternativas renováveis, é a construção dos territórios, mas que o povo continue cuidando daquilo que eles cuidem, e não pensando na indústria, para a indústria fazer essas explorações, porque já é um terreno muito perigoso que a gente já tem vivido durante esses últimos tempos, né? A gente já tem a desertificação, assim, não sei se vocês já se aprofundaram nesses assuntos, assim, de áreas, de espécies que não existem mais, de animais que já foram extintos e que não terão mais, de árvores que já foram e que não serão, que já estão virando história. Você vai ouvir porque um dia existiu e está lá no livro. E aí, esse é o cenário que nós temos vivido. E não é isso que a gente quer para o futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos. A ideia não é essa, né? Eu acho que o respeito é primordial nesse caso, né? Você tem que ter o desenvolvimento, mas respeito, a preservação de uma área que é muito rica, mas também tem que ser muito bem preservada. Enquanto os governos não se conscientizarem desse perigo, né, isso pode acontecer. Infelizmente, é muito triste, né, isso que ele expôs, essa possibilidade. Porque se o governo toma consciência disso, tem que existir fiscalização rigorosa para que não se instale uma indústria, né, exploratória ali e destrua toda
essa biodiversidade e riqueza que nós temos. Porque assim, um faz, mas todo mundo paga a conta. Se quem fizesse pagasse sozinho, beleza. Mas aí sobra para todo mundo, sobra para o planeta, sobra para mim, sobra para você. Então, assim, a gente precisa pensar nessas questões, né? Cadê a água que eu vou tomar banho? Cadê a água potável que eu vou beber, que já está todo poluído? Da onde é que eu vou tomar banho? E esse monte de doença de câncer, que toda hora a gente perde um parente por conta de uma doença incurável que a gente não consegue curar. Então, como é que eu vou pensar em evolução e eu vou viver aonde? Eu vou viver de quê? Eu vou ser extinto também, porque eu estou contribuindo para isso. Como você falou, a gente nem sabe o que está comendo hoje em dia. Bom, pessoal, eu acho que com essas palavras da Vanessa agora, né? Um faz e todos pagam. Então, eu acho que dá para nós encerrarmos a nossa noite aqui e ficarmos com isso na cabeça, né? Para não esquecermos e passarmos para os próximos aí, para não acontecer mais isso. Tá bom?